Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Bernardes e você está na Academia do Comex, o lugar onde a gente tem comércio exterior como ele é na prática. E falando em prática, muitos colegas da área, inclusive não só despachante aduaneiro, mas advogados, falam comigo sobre uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos que liga comércio exterior e o direito. E um deles se chama mandado de segurança. Você já teve uma situação que precisou de um mandado? Algum cliente teu já te perguntou o que é isso? Bom, se sim ou se não, eu tenho certeza que essa aula é para você e eu te espero aqui hoje porque essa aula vai ser demais. Então, solta a vinheta aí e vamos lá para mais uma aula aqui na Academia do Comex. Bora! Bom, galera, começando aqui a nossa aula de hoje, é uma aula que eu vou abordar 6 tópicos, beleza? Então já você vai tomando nota aqui, a gente vai colocando o nosso quadro, tanto ao longo da aula, até no final também, com a nossa nova produtora aqui, a Tuju Lab, e eu vou deixar aqui, inclusive nesse vídeo, o Instagram deles, para vocês seguirem eles, porque é a produtora, a melhor produtora de vídeos do mundo. Então, se liga aqui nas artes que eles vão soltar para você se manter focado nessa aula de hoje e também ferramentas para você anotar, beleza? Então vamos lá. O que é o mandado de segurança? Quais são as situações que você, como profissional de comércio exterior, na importação, na Expo, pode usar? Os documentos exigidos, a Receita, como que ela lida com isso, né? Experiências práticas de mandado de segurança e como saber quando pedir, né? Então são 6 tópicos bem objetivos para a gente falar hoje, para que você também tenha essa introdução desse tema, beleza? Então vamos lá. O que é o mandado de segurança, Gabriel? Eu não sou um advogado, né? Quem sabe um dia posso aí estar cursando direito, por que não? Mas falando no linguajar mais popular, o mandado de segurança ele é um remédio jurídico em que uma determinada pessoa física ou jurídica aciona um juiz, né, aciona a justiça, para que o direito dela seja garantido da forma líquida. Como é que funciona no comércio exterior? Né? Um determinado importador ou exportador, ele tem o direito de ter uma mercadoria conferida. Isso é legislação. O regulamento aduaneiro, ele permite isso. Só que se essa carga não for conferida por alguma ocorrência, né, da operação em si, ele pode impetrar um mandado de segurança para poder ter esse direito dele garantido. Beleza? Gabriel, quais situações se utilizam o mandado? Né? Essa colocação, né, é muito hoje popular no comércio exterior. Ela traz muitas dúvidas em como conseguir saber distinguir em que situação se utiliza. Normalmente, quando você tem a interferência de um órgão público, essa é a principal situação. Uma influência negativa acerca da carga que não é liberada. Vamos, por exemplo, o Ministério da Agricultura, quando pode travar o seu processo de deferimento de uma licença de importação, de uma emissão de um certificado fitossanitário numa exportação, ou seja, problemas que a estrutura pública no país pode trazer para o seu desembaraço são as situações que você pode analisar a necessidade do mandado, beleza? Atualmente, você tem muito mais situações como essa, eu pelo menos, com a Receita Federal, que é a questão do entendimento dela e do lado jurídico da coisa em relação ao mandado de segurança. Porque não é em qualquer caso que você vai colocar. Com a Receita Federal, por exemplo, existe um entendimento, né, jurídico da matéria que o auditor fiscal da Receita, ele, por obrigação, precisa movimentar um processo, uma importação, uma declaração de importação, em até 8 dias corridos, perdão. 8 dias corridos. Anota esse número. Se em 8 dias
você não tiver a sua declaração de importação movimentada ou até uma exportação, cabe sim o mandado de segurança. Um ponto muito importante aqui, gente. Discuta isso com o departamento jurídico do importador ou do exportador, ou se você tiver um advogado, um escritório de direito, de advocacia, que faça isso, converse com eles também. Por quê, Gabriel? Os advogados, eles estão no dia a dia com o jurídico. Em que sentido? Sabem o que os juízes estão entendendo naquele período, o que os juízes estão deferindo naquela época, né? Porque existe uma questão no direito que se chama jurisprudência, que é a reunião de entendimentos de determinados juízes acerca desse tema que pode ser favorecido ou não. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se um determinado juiz de uma instância superior entende que 8 dias corridos é pertinente a mandado de segurança para a Receita movimentar o processo, provavelmente o juiz de uma vara menor, uma instância menor, vai deferir o mandado de segurança. Então é muito importante esse ponto. Gabriel, quais documentos exigidos para o mandado? Normalmente, o escritório de advocacia monta um processo constando a declaração de importação, a fatura comercial, o conhecimento de carga, o romaneio de carga e a última tela do Siscomex, tá? Então, em média, são esses 5 documentos. Caso tenha algum complemento, pode apresentar também, mas o básico são esses 5, beleza? Com esses 5, o advogado, obviamente, vai montar uma documentação, entre elas procuração, algum contrato de prestação de serviço. O importador, exportador vai assinar e é protocolizado esses documentos de forma eletrônica hoje, né? E é pago posteriormente uma guia de recolhimento da União, uma GRU, que a gente chama de custas do processo. Então, são esses os documentos básicos aí que envolve um mandado de segurança. Experiências práticas com mandado, Gabriel, você já teve? Sim. As experiências que eu já tive foram, inclusive essa de 8 dias que eu dei aqui, que não movimentou o processo e foi impetrado o mandado de segurança, ok? Já tive também casos em que a Receita Federal ela obrigava a ser feito um ensaio da mercadoria no Brasil e não tinha laboratório para fazer aqueles testes. Então o juiz deferiu o mandado, alegando, defendendo o importador que, se não há no Brasil condição para atender a exigência da Receita, logo o importador não tem como dar sequência nisso, né? Já vi, inclusive, mas isso faz muito tempo, mas fica mais a título de curiosidade aqui, cargas que, ainda sem declaração de importação, foram tiradas via mandado de segurança apenas com o BL original. Então isso foi um tema de muita discussão, mas que lá no passado já foi feito. Uma questão aqui que muita gente fala, tá em exigência e eu quero discutir a exigência depois. Eu quero liberar via mandado de segurança a minha importação e discutir o NCM depois, porque o NCM que o fiscal está colocando tem LI, tem dumping, etc. Isso aí antigamente também era muito utilizado, mas o judiciário não tem dado mais tanta razão para o importador, tem ficado mais do lado da Receita. Mas é um caso que é possível também na prática acontecer. O detalhe nisso é que se porventura o juiz for deferir, ele provavelmente vai cobrar o que eles chamam de caução, que é normalmente um depósito em garantia, em fiança bancária, né? Em garantia da União, normalmente no valor da mercadoria que está sendo liberada, tá? E com isso, como saber quando pedir, Gabriel? É uma pergunta muito polêmica que vai de encontro com o que você vive no seu dia a dia com o relacionamento com o seu cliente. Procure sentir ele, procure sentir a Receita Federal. Tente primeiramente as vias administrativas, protocolando cartas no dossiê eletrônico, né, no portal único. Tentando, quem sabe, né, vira e mexe, estamos vivendo épocas de greve, né, operações padrão da Receita Federal, então o atendimento pessoal com o fiscal tem sido mais difícil, mas
tente fazer isso, mas o saber quando pedir é de fato quando o processo já está extrapolando muitas despesas, como armazenagem, de repente uma demurge, ou até uma fábrica com risco de parar. E como eu falei, se for com a Receita Federal, 8 dias de falta de movimentação. Já é um caso típico aí para você impetrar. Beleza? Galera, então essa foi a aula de mandado de segurança. Trouxe os principais tópicos, porque é um tema muito vasto. De novo, não sou um advogado, né? Não sou um especialista na área de direito. Porém, são experiências que eu fui obrigado a trazer aqui pra gente poder falar desse tema tão importante. Beleza? Então, fico por aqui e, óbvio, não se esqueça daquele beabá do YouTube. Ativa o sininho para você receber as nossas novas aulas, se inscreve no nosso canal e compartilha. Compartilha com muita gente a nossa aula para a gente poder crescer no comércio exterior. Beleza? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!